dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, sempre às 9 da manhã. Convidamos os amigos para compartilhar conosco o que temos aqui à mesa e compartilhe contigo que você tiver à sua mesa no momento em que for assistir o nosso vídeo. Queremos pedir o seu compartilhamento, aquela curtida, para poder sinalizar para o YouTube que a nossa mensagem precisa chegar para mais ouvintes, para mais pessoas, né, para ampliar o nosso grupo de inscritos. E agradecemos os que já são inscritos, que não são inscritos, que nos derem o prazer da inscrição. Vai ser uma alegria de estarmos juntos sempre aos domingos para uma conversinha rápida sobre um assunto relevante. E o assunto de hoje é como permanecer saudável no mundo doente. Vamos ao tema. Conversei com mais de umas 5, 6 pessoas nas últimas semanas e todos manifestavam a mesma preocupação com o andamento das coisas no mundo. Guerras, conflitos, drogas, problemas políticos, problemas de natureza social, economias e por aí afora. E todos achavam que o planeta andava meio doente. E dizia, em parte deles, a maior parte deles, diziam que também estavam ficando doentes por conta disso, porque é difícil não associar uma coisa a outra, é difícil dissociar-se desse contexto em que nós vivemos na humanidade. De qualquer forma, os problemas do mundo sempre existiram, talvez não com esse volume ou com essa especificidade de agora, porque as circunstâncias mudam, os tempos mudam, as pessoas também mudam, mas já tivemos coisas horrendas na história da humanidade, tão horrendas quanto as que estão ocorrendo ainda hoje, como, por exemplo, muitos conflitos, muitos problemas bélicos espalhados pelo mundo. Enfim, temos problemas e problemas e mais problemas. E além de tudo isso, é claro que isso se reflete na sociedade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, desde 1948, ela considera que saúde, como está escrito aqui, ela define o termo saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social completo. Quer dizer, para os dias de hoje, muito difícil de se obter um estado de bem-estar físico, mental e social completo. Às vezes uma coisa dá certo, a outra não, às vezes duas dão certo, uma terceira não. Às vezes as três vão dando certo, mas alternadamente. E naturalmente isso vai refletindo sobre o humor, o ânimo, e naturalmente vai, de uma certa forma, afetando a saúde das pessoas. E no conjunto isso começa a aparecer com um volume muito grande, porque diz a própria Organização Mundial da Saúde que os distúrbios mentais atingem milhões e milhões e milhões de pessoas. O consumo de antidistônicos, ansiolíticos, medicamentos para controle emocional também soma aos bilhões. E o CID, que é o Código Internacional de Doenças, todo ano tem a inserção de várias outras modalidades de enfermidades que vão sendo descobertas, que vão sendo analisadas e catalogadas. Nós verificamos que a indústria farmacêutica tem um funcionamento a todo vapor. Há lugares em que farmácias nós as temos aí espalhadas em todos os lugares. Então, nós verificamos que, juntando-se a isso, a insegurança social, a insegurança, às vezes, alimentar para determinados grupos, e logo temos aí um caldo muito propício para esse distúrbio coletivo, né, para essa dificuldade de funcionar num mundo que nós consideramos doente. É interessante, eu me lembro, claro, por ter vivido um bom tempo, de uma época, final da década de 50 e início da década de 60,
Nós só tínhamos um posto de saúde na cidade, um hospital pequeno que, na nossa cidade. E, no entanto, o povo se arranjava ali. Em muitos casos, era muito mais para tomar o tal do lombrigueiro que eles falavam antigamente, essas campanhas. Me lembro das vacinas da BCG, me parece. Então, era assim bem mais simples. Hoje nós temos um posto de saúde em cada bairro, temos vários hospitais e não consegue atender as demandas da sociedade. Então, um desses amigos me fez uma pergunta: como é que a gente consegue se manter saudável num mundo dessa natureza, num mundo com esses problemas? E eu disse para ele: olha, é possível se manter saudável, sim. Jesus tem uma expressão que nos deveria merecer maior atenção: eu vim ao mundo, mas não pertencia ao mundo. Então, se nós entrarmos, como dizem os jovens, na vibe da vida atual, tentando entrar no mesmo esquemão que corre por aí, é claro que nós vamos afetar de uma maneira muito vigorosa a nossa vida, a nossa emoção, nosso estado de ânimo, nosso estado de humor, porque nós vamos ser desafiados. Thomas Paine dizia: as almas vão ser desafiadas. Todos os dias haverá um desafio em torno das nossas qualidades morais e, naturalmente, nós temos que provar todos os dias, né, cada dia que passa, que a nossa qualidade é essencial na vida, de ser digno, ser honesto, ser um bom prestador de serviço, ser aquele indivíduo correto, ser bom pai, ser boa mãe, ser um bom professor, ser um bom policial, ser um bom juiz, um bom advogado, ser um bom promotor. Isso tudo implica em que cada indivíduo deva fazer a sua parte, mesmo que paralelamente ou simultaneamente outros não resolvam fazer o mesmo. Por isso que Jesus cobrava sempre dos discípulos que eles tivessem um olhar para o mundo um pouco equidistante dessa disputa, dessa correria, né? Ele falando para Maria e Marta, né? Marta, naquela azáfama de cuidar da casa, a limpezite aguda, vamos dizer assim, né? Ele disse: Marta, Marta, né, te afliges por tão poucas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali ao lado dele. Naquele momento, Jesus era a coisa mais relevante, mais importante, embora Marta tivesse o foco da sua atenção nas coisas, nas demandas da casa, né? Eu me lembro de uma vez, uns amigos foram preparar a casa para comemorar o final do ano, o Réveillon, e aí começou um processo de limpeza, faz isso, faz aquilo e tal. E alguém disse assim: peraí, não é Jesus ou é a Anvisa que vem aqui nessa casa? Né? Porque Jesus chega na casa de Maria e Marta, independentemente do que estivesse acontecendo ali. O fator preponderante, o mais importante, era a presença dele, irrepetível. Talvez não se repetisse no tempo. Por isso, Maria parou para recepcionar Jesus, conversar com ele, mas Marta estava com a cabeça nas coisas do dia a dia. Tantas vezes a vida nos chama para pensar a espiritualidade, pensar a nossa religião, como é que está indo o nosso comportamento religioso, como é que nós estamos apropriando os fundamentos cristãos, seja de uma religião, seja de outra, não importa. Se a religião é cristã, ela traz para nós toda a programática do Evangelho de Jesus. Jesus dizia: perdoa para que Deus te perdoe. Adverte que com a mesma régua com que medimos os outros, também nos medirão. Recomenda que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E se nós temos que amar o outro como nós nos amamos, temos que ter uma visão de alto amor, sem ser egoísta, egocentrista. Quando Jesus recomenda, né, que nós façamos pelo próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, os indivíduos que circundam a nossa vida nos merecem a melhor das atenções, porque para cada um nós temos alguma possibilidade, seja conversando, seja interagindo, seja ali compartilhando aquele momento, né? Nós podemos participar, nós podemos estar presentes, assim como para nós, tão importante, né? Quando estamos numa dificuldade,
contar com a assistência, o auxílio de alguém generoso, misericordioso, compassivo, né? Vejamos, por exemplo, que até os samaritanos, que eram tidos como pessoas de má vida, de reputação inferior, o samaritano para dar atendimento ao indivíduo que foi vítima dos salteadores. E ele o faz com prazer, ele o faz com amor, ele despende o dinheiro, ele despende o tempo, interrompe a sua viagem, leva até o estalajadeiro, paga para que ele assista aquele homem vitimado e, na volta, ele completaria se houvesse uma despesa excedente. Ora, se isso tudo faz parte do contexto do homem novo que o apóstolo Paulo nos diz, né? Toda criatura que está em Cristo é uma nova criatura. Todo homem que está em Cristo é uma nova criatura. Ele não fala de uma criatura remendada, reformada, recalchutada. Ele diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quer dizer, tudo que era velho ficou para trás. Tudo se fez novo e, naturalmente, a vida modifica a partir daí. Ganhamos resistência, ganhamos possibilidade de olhar o mundo com um olhar mais compassivo, mas não comprometido. Podemos participar das empreitadas boas da humanidade, da sociedade, das pessoas, sem nos deixarmos envolver pelo pessimismo de uns, pela negativa de outros. De qualquer forma, nós podemos praticar aquilo que Jesus recomendou quando estivéssemos aflitos e sobrecarregados. No momento em que a humanidade se sente sobrecarregada por várias tensões exógenas, aquelas que vêm de fora para dentro, ou endógenas, aquelas que os desconfortam de dentro para fora, o Cristo disse: vinde a mim, vós que sofreis, que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele diz que é de bom proveito que nós tomemos algumas atitudes, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas aprendam comigo. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou pacífico de coração. E aí encontrareis o descanso, em algumas outras traduções, o repouso, mas diríamos a paz para as nossas almas. Para permanecermos, diríamos, equilibrados, permanecermos, diríamos assim, saudáveis, num mundo conturbado e complicado como o nosso, somente se aliando a Jesus e participando do projeto de Deus, de paz e amor para toda a humanidade. Deus é o Pai generoso. O Evangelho diz que Ele faz chover sobre justos e injustos, bons e maus. Mas é claro que nós não queremos participar somente da chuva e do sol. Nós queremos participar do grande banquete divino que acontece na somatória do nosso equilíbrio possível, ainda que precário, com aquilo que encontramos nos outros, também de equilíbrio, para podermos, escorados e ancorados por Jesus, termos aquela vida que todos nós desejamos ter, embora o mundo continue sendo como é. E aí encontramos no Cristo essa fala maravilhosa, né? Eu vim ao mundo, mas não pertenço ao mundo. Nós também podemos estar no mundo sem pertencer, porque a nossa cidadania é universal. Nós existimos antes de chegarmos aqui e vamos continuar existindo depois dessa jornada. Quando tudo terminar por aqui, a vida sorrirá para nós na imortalidade. Voltaremos à Terra, e quando voltarmos, quem sabe a Terra esteja melhor. Mas enquanto a Terra não melhora, vamos dar o melhor de nós, tanto para a Terra, quanto para aqueles que Deus colocou nela para viverem juntos, em paz, em cooperação e com felicidade. Nosso domingo foi esse, né? Nossa participação nesse domingo de manhã, nosso cafezinho é esse. Agradeço a presença de todos, peço a Deus que esse seja um domingo de paz, de harmonia, de um bom almoço em família, de boas conversas, para podermos apurar o melhor lado de cada um de nós, porque já somos novas criaturas em Cristo. Muita paz, que Deus nos abençoe
receba o nosso cafezinho e um beijo muito carinhoso.